Olá, meus amigos do Grupo Espírita Fraternidade, situado na 909 Sul, em Brasília, e a todos os companheiros que pelas asas da mídia acompanham este trabalho de divulgação empreendido pelos nobres e queridos irmãos do Fraternidade. Hoje temos um comentário muito interessante do livro Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel, se baseando num trecho de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, então, portanto, no iniciozinho da obra, aparece esta frase: nada temas das coisas que hás de padecer. E daí o título deste capítulo 26, que Emmanuel faz o comentário, o título é Padecer. Nada temas das coisas que hás de padecer. Tem muita gente que imagina que o livro Apocalipse é um relato da desgraceira humana. Fome, peste, guerra, desacordos e tal. É um engano total. Evidentemente que o chamado apóstolo amado por Jesus, João, que escreveu o Apocalipse, já velhinho, quando estava preso lá na ilha de Patmos, na Grécia, mais ou menos em frente ali a Éfeso, ele relata, evidentemente, os acontecimentos do futuro. Emmanuel, no capítulo 14 da monumental obra A Caminho da Luz, informa que em o Apocalipse estão relatados todos os acontecimentos da humanidade após João. Então é uma visão futura. É uma visão futura. O interessante, eu gostaria de ressaltar aqui o que Emmanuel diz lá em Caminho da Luz, capítulo 14. Retrata todas as lutas humanas, detalha, numa linguagem simbológica, evidentemente, mas todas as lutas humanas e ideológicas pelas quais a humanidade irá passar. É interessante a gente observar este recado de Emmanuel lá no capítulo 14 a respeito do Apocalipse. Então a gente observa que não é uma fatalidade de Deus. Vai acontecer, ponto, está acabado e não tem saída. Vocês vão passar por isso. Não. É uma visão daquilo que, por conhecer profundamente os habitantes do planeta Terra, a espiritualidade faz uma leitura da chamada linha de tendência e coloca
como a probabilidade desses acontecimentos. Mas insisto em dizer que o livro, o Apocalipse, não é o relato da desgraceira humana, mas uma mensagem de consolo que João passa aos cristãos que estavam sendo muito perseguidos. Perseguidos pelo Império Romano, que via, estamos falando aí de ano 95, 99 da era cristã. Então, a perseguição romana aos cristãos, tornada oficial desde a época de Nero, nos anos 60, ainda vai acontecer por um largo período, até o ano 313, quando o imperador Constantino dará liberdade de culto aos cristãos e aí cessa toda e qualquer perseguição e o cristianismo, portanto, começa a tomar a forma de movimento cristão que passará a ser oficial do Império Romano no ano 380, em virtude do édito do imperador Teodósio, que tornou o cristianismo a religião oficial. Mas até o ano 313, os cristãos sofrerão a perseguição no Império Romano dos politeístas, que viam reduzido cada vez mais o seu contingente, e pelos judeus mais ortodoxos, mais radicais, que viam no movimento cristão uma ameaça, porque muitas das vezes o judeu era confundido como cristão e era preso. Então eles faziam questão absoluta de dizer que não eram cristãos e era um movimento repudiado pelo Império Romano e perseguido por todos. Ninguém quer fazer parte de algo que é repudiado, renegado e perseguido, evidentemente. Mas, mais uma vez, insisto, é um livro de consolação. E o texto que Emmanuel destaca aqui vem bem demonstrar isso para a gente. Não temas das coisas que hás de padecer. Quem é que fala isso? João Evangelista registra isso em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Mas quem é que diz isso para João? O próprio João identifica. Ele diz: aquele que esteve morto e voltou à vida. Quem foi que esteve morto e voltou à vida? Só houve um em toda a história da humanidade. Ninguém como ele. Pouco tempo depois da crucificação, reapareceu. Preso na quinta-feira, chicoteado a noite inteira, torturado o tempo todo. No dia seguinte, ainda ter que carregar uma pesada cruz e subir o monte Gólgota. Mesmo assim, ele reapareceu logo depois da crucificação. O texto bíblico diz 3 dias após a crucificação. 3 dias na contagem da época. Eles contavam na época. A sexta-feira, o dia que Jesus morreu,
por volta de 15 horas da tarde, a sexta, o sábado e apareceu no domingo. Então, para eles, na contagem da época, 3 dias. Na contagem atual, menos de 1 dia e meio. Ele morreu na sexta-feira, 15 horas, sábado às 15 horas, 1 dia. Domingo às 15 horas seria o segundo dia. Só que ele apareceu já para os discípulos no raiar do dia, 6 horas da manhã. Então, 1 dia e meio. Após uma dolorosa, sofrida e torturante morte. Ninguém fez isso. Então, João, quando diz, aquele que esteve morto e voltou à vida, está dizendo que quem fala essas coisas, não temas das coisas que has de padecer, é Jesus. O único que voltou num curto prazo de tempo. Materializou o corpo, não pegou o corpo morto e ressuscitou. O Espírito tem mais poder do que isso. Ele criou um corpo, materializou esse corpo para que entrasse no campo visual das pessoas. Há coisas que a gente não enxerga, o oxigênio, por exemplo. Se você comprimir o oxigênio, você o coloca no nível visual das pessoas e todo mundo passa a enxergar. Oxigênio pode ser visto. Quando você comprime ele fica líquido e passa a ser visto. Aglomera as moléculas e tal e ele entra no campo visual. É que o Espírito fez, ou que o Cristo fez. Pegou a matéria no ar, condensou de maneira tal a formar um corpo. E passou 40 dias aparecendo e reaparecendo no meio dos discípulos. Eles estavam reunidos em sala fechada, ele aparecia. Então, é o Cristo que aparece e diz isso. O texto do Apocalipse faça uma outra recomendação de Jesus. Mostra-te fiel até a morte. Até mesmo no momento da morte, mostra-te fiel, e eu te darei a coroa da vida. Isso é demonstração de fé. Quando é que a gente demonstra que efetivamente tem fé? Fé, não crença apenas balbuciada. Fé, no sentido estrito da palavra. Fidelidade, no momento da morte. Mais do que no momento da dor. Aquele que tem a certeza absoluta da continuidade da vida, vê a morte como uma passagem. Ok, deixa esse corpo, daqui a pouco pega o outro. Isso é fé. Mostra-te fiel. Você tem fidelidade. E eu te darei a coroa da vida. Efetivamente, aquele que tem fé a esse nível de nem mesmo temer a morte física, é fiel, portanto, ganha a coroa da vida. Ou seja, avança tanto que não precisa reencarnar mais. Ganha a chamada vida eterna. Não precisa mais se submeter às reencarnações físicas. Prossegue o seu processo evolutivo no plano espiritual. Quem tem esse conhecimento, quem tem mais do que o conhecimento, esta fé, não, é só o corpo. Deixo ele, pego o outro, daqui a pouco. Quem tem isso, mostra
que é fiel a Deus e está avançando em termos evolutivos de maneira grande. Qual é o maior medo que a humanidade tem? É o medo da morte. Joana de Ângeles, naquela série psicológica de obras fabulosas, escritas pelo queridíssimo amigo e irmão de Valdo Pereira Franco, diz que a alma, o espírito, costuma cultivar 5 gigantes que impedem o seu progresso, que impedem a sua felicidade. A mágoa, o mau humor, a indiferença, o ódio e o medo. É por isso que Emmanuel diz aqui no texto, uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. E é mesmo. Vocês já observaram quantas e quantas vezes Jesus fala para os discípulos: não tenham medo, sou eu. Jesus veio andando sobre as águas em direção ao barco, onde estava o processo de levitação. Veio andando sobre as águas em direção ao barco, lá no meio do lago de Genezaré. E os discípulos, ao ver aquilo, se assustaram. É um fantasma e tal. E Jesus: não tenham medo, sou eu. Não se preocupa não. Então, Emmanuel está dizendo que uma das maiores preocupações do Cristo é alijar o medo, o maior gigante que a gente tem, impedidor do nosso processo evolutivo. O medo. Não tema, sou eu, estou aqui andando sobre as águas. Entra no barco e a tormenta vem e o medo bate. Vamos morrer afogados. Jesus: calma, calma o mar, calma a tempestade. Senhor, nós não temos comida para esse povo todo. Temos aí 5.000 pessoas, estamos aqui no meio de uma área inóspita, deserta. Não tem água, não tem nada. Como é que nós vamos dar de comer para esse povo todo que passou o dia inteiro te ouvindo? Jesus: não se preocupa não, o que tem aí? Pão e peixe é o suficiente. E multiplica. Quem materializa o corpo dele pode muito bem olhar para o peixe, ver do que compõe o peixe, agregar os elementos que estão aí soltos na plataforma do ar e agregar e distribuir alimentos para toda a população. Então a gente realmente observa isso que Emmanuel fala, a preocupação do Cristo em diminuir o medo da gente. E ele diz mais, quando orienta os discípulos: não temais aqueles que matam o corpo. Você tem medo da morte, não. Porque o homem morre, mas o espírito, que é o mais importante, continua. Daqui a pouco corporifica de novo. Não temais aqueles que matam o corpo. Antes, temais aqueles que matam o espírito, que desanima, que leva desconfiança, que gera ódio, que geram discórdia, que geram desentendimentos, que procuram dividir as pessoas. Temai antes a estes, não aqueles que matam o corpo, mas não danificam o espírito. Então,
Emmanuel, a gente vê que Emmanuel está absolutamente correto quando fala da preocupação do Cristo em eliminar o medo. Não tenha medo, prossiga. Eu estou com vocês até o final dos tempos. Estou. Não é, ele não virá, não. Ele não foi. Estou até o final dos tempos. Numa linguagem espírita, no entendimento espírita, a gente pode talvez entender que Jesus esteja dizendo que ficará conosco até a gente atingir um nível tal de evolução lá em mundo celeste que a gente não precise mais reencarnar. E aí dá continuidade no plano espiritual e ele tem aí, portanto, encerrada a sua missão de nos conduzir desde o mundo primitivo até o mundo celeste em todo o processo reencarnatório. Medo para quê? Se temos o guia e o modelo da humanidade junto com a gente. Mas eu gostaria também de observar aí essa palavra padecer. Padecer. Muitas das vezes, quase sempre, o nosso padecimento é causado pela expectativa do acontecimento. Ou seja, a gente sofre muito mais por antecipação. Tem um ditado lá nos Cafundó, em Minas Gerais, que diz que o diabo não é tão feio assim. Está se referindo exatamente a isso. A gente faz uma expectativa tão grande e sofre por antecipação. Quando a gente pega o problema, a situação que vamos vivenciar e analisa ela sem agregar a ela as nossas angústias, os nossos desesperos, a gente vê que o problema não é tão grave assim. Sofrer por antecipação, por exagero, por pouca coisa. É um outro ditado, né? Tem gente que faz tempestade em copo d'água. Vocês conhecem alguém assim? Pois é. É um probleminha mínimo e a pessoa aumenta, cresce, tal, envolve outros. Não é o bom sofrer. Esse não é o sofrer que leva à meditação, porque está agregado com coisas inúteis que nós colocamos neles. O Cristo fala para a gente, não tem mais. Observa, vai passar por uma situação, e todos nós passamos por situação. O Emmanuel, encerrando o capítulo, que eu sugiro a leitura a todos os companheiros, ele diz assim, Deus é Pai magnânimo e justo. E um Pai não distribui padecimento, dá corrigendas. E toda corrigenda aperfeiçoa. É por isso que Emmanuel ressalta para nós este ensinamento de Jesus colocado no início do livro Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. Não temais pelas coisas que hás de padecer, mas aquelas necessárias, não aquela que a gente aumenta, não aquela que a gente produz, não aquela que a gente sofre por antecipação, mas a chamada dor-evolução. Dor-evolução, assim define André Luiz. Todo padecimento promove a reflexão. O momento do sofrimento é o momento da gente recolher e analisar o que foi que deu errado. O que é que eu tenho a aprender com isso? Então, é o sofrimento que impulsiona.
que leva à frente. 2 são os processos evolutivos, meios pelos quais a gente promove a nossa evolução. Uma, a gente se projeta, analisa, observa lá na frente e projeta. Outra, a gente passa pelas consequências daquilo que nós criamos lá atrás. Analisamos aqui e projetamos. Então, não temais aquilo que hás de padecer. Mas Jesus não está falando da angústia antecipada, do sofrimento, muitas das vezes, exagerado, da tempestade em pingo d'água. Não. Procure eliminar isso. O sofrimento, o padecimento das coisas necessárias, não daquelas que nós aumentamos ou criamos, mas das coisas necessárias. Porque o padecimento, ele tem duas situações muito bem marcadas. Uma, a consequência do passado, em que a gente precisa olhar lá atrás e examinar. Não posso, não devo fazer aquilo mais, em nome da minha própria felicidade. Estou colhendo as consequências daquilo que eu fiz. E o sofrimento do esforço evolutivo. Né? E não estamos aí falando apenas da questão do campo moral. Não. É mesmo do campo intelectual, financeiro, material. Não devo gastar mais do que eu percebo. Porque vem sofrimento. Cartão, boleto, isso, aquilo, ai meu Deus, angústia, não durmo, porque não tem como pagar. Há o sofrimento que a gente tem hoje com vistas à vitória no futuro. Também, alguém que estuda para um concurso, para melhorar na vida profissional, dar mais conforto em casa e tal, poder melhor educar os filhos com melhor condição, aquele curso de inglês e tal, aquele detalhe, aquela pós-graduação para melhorar. Esse é o esforço que a gente faz, o padecimento que a gente tem com vistas a angariar créditos para o futuro. Então, padecimento pagando, quitando débitos, motivo de análise nossa. Padecimento com vistas a angariar crédito no futuro. Não tem mais, portanto, desde que a gente compreenda que o padecimento, seja qual for o motivo dele, passado ou futuro, não deva ser acrescido de receios, de sofrimento antecipado, de angústias. É por isso que Jesus diz: a cada dia basta o seu mal. Não acrescenta nada. Não é viver a vida no tipo, deixa a vida me levar, as consequências, não tem problema. Não. É a gente não atribuir mais importância, mais valor ao padecimento necessário do que aquele que é o suficiente para a gente ou quitar o passado ou avançar para o futuro. Vamos lembrar que o livro Apocalipse encerra com a mensagem fabulosa de Jesus, depois de relatar padecimentos 1000, na forma simbólica que João foi obrigado a apresentar. Ele não poderia dizer claramente, porque por causa da perseguição dos romanos e também porque alerta Emmanuel também no capítulo 14 do livro A Caminho da Luz, que João Evangelista muitas das vezes não conseguiu captar
o real significado das imagens que ele via, das visões que ele tinha. E daí, portanto, um certo exagero, uma certa incompreensão. É preciso que na leitura do Apocalipse sejam entendidos esses dois aspectos, não é? A metáfora utilizada por João por conta da perseguição que os cristãos sofriam, ele não poderia dizer claramente, e também a questão da incompreensão humana da visão espiritual que ele teve e que ele compreendeu de forma limitada. Assim forma Emmanuel na obra A Caminho da Luz. Mas, relatando o padecimento com um certo exagero, ou com uma certa incompreensão de João, o final do Apocalipse é consolador. Diz Jesus, aquele que voltou da morte, um dia e meio após a crucificação. Encerra o Apocalipse dizendo, certamente, cedo eu venho. Não é talvez eu venha. Não é, eu abandonei vocês de vez porque essa turma aqui não presta mais. Não. Certamente, com certeza absoluta, o Cristo está garantindo. Cedo eu venho. Vale dizer, no tempo suficiente do padecimento, da angústia necessária, individualmente a cada pessoa, coletivamente a cada sociedade que passar pela situação pelas quais deve passar em consequência de um pretérito de erros, de equívocos ou com vistas ao futuro, passados acontecidos esses fatos previstos no Apocalipse, o Cristo diz, eu estou com vocês, cedo. Não é amanhã, nem depois, nem daqui a não sei quanto tempo. É cedo, porque Ele está conosco. Basta que nós possamos descobrir. É por isso que nesse momento em que o planeta Terra se revoluciona em guerras, em terrorismos, em assassinatos de povos, em tentativas de eliminação de povos e de invasões, mais do que nunca, nós cristãos precisamos nos unir a fim de que, efetivamente, percebamos a presença do Cristo desde cedo, desde os primeiros momentos do planeta Terra, aqui conosco. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos abençoe.